Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num estudo fascinante que busca entender uma questão universal: como Deus, o Criador, se comunica com a humanidade. Pois é, vamos começar com essa pergunta que é o ponto de partida de tudo. Se existe um Deus, uma mente por trás do universo, como essa comunicação acontece? Será que ele fala de vez em quando ou será que é um diálogo constante? A perspectiva que vamos explorar hoje é que essa comunicação não para, ela é constante e universal. E aqui está a premissa fundamental de todo o estudo: a ideia de que Deus está sempre falando, sempre se revelando. Então, a questão não é se ele fala, mas se nós estamos ouvindo. E para essa revelação acontecer, são identificados quatro grandes pregadores universais, quatro testemunhas. Vamos começar com as duas primeiras, que talvez sejam as mais fundamentais. São aquelas que não precisam de um livro nem de um profeta. Elas estão por toda parte e também dentro de cada um de nós. A primeira grande testemunha é a própria criação. A ideia aqui é que o mundo ao nosso redor não é só um cenário bonito. Ele é uma declaração ativa, contínua, sobre quem é o seu Criador. E o que a criação prega? Bem, primeiro, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, ela aponta para a existência de um Criador poderoso. Mas vai além, ela também fala do caráter dele, do seu cuidado, da sua provisão. O próprio Jesus usava a natureza para ensinar, lembra? Os pássaros, as flores, tudo aponta para um arquiteto, para um cuidador. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos e à deriva. Agora, a gente sai da revelação que está do lado de fora e olha para dentro. A segunda testemunha é igualmente universal, só que muito mais íntima. É aquela voz que fala dentro de cada ser humano. Essa voz é a consciência. O estudo a define como uma bússola moral que Deus nos deu. É aquele sentimento que acusa ou defende nossos atos, sabe? E isso acontece independentemente da nossa cultura ou de onde nascemos. A teologia por trás disso é que essa bússola é um presente, um lembrete constante de que nossas ações importam e que um dia vamos prestar contas a um juiz justo. Isso nos leva a uma reflexão bem pessoal, né? Se essa voz interior é um guia, como é que a gente reage a ela? A gente tem dado ouvidos, tem obedecido? Ou, com o tempo, a gente aprendeu a ignorar, a abafar, a silenciar essa voz? Ok, agora que vimos essas revelações mais gerais, vamos avançar para as próximas duas testemunhas. Se a criação e a consciência são mais abrangentes, a lei e o evangelho são apresentados como revelações divinas muito mais específicas, mais diretas. O terceiro pregador é a lei. E aqui é importante entender bem o papel dela, que muitas vezes é confundido. A lei não é apresentada como uma escada que a gente sobe para chegar a Deus. O propósito dela é outro, bem diferente. Aqui fica muito claro. A função da lei não é salvar, é diagnosticar. Pense nela como um espelho perfeito. Um espelho não limpa o seu rosto, ele só mostra a sujeira. A lei mostra o padrão de santidade de Deus e, por contraste, revela nossa total incapacidade de alcançar esse padrão por conta própria. O ponto crucial, então, é que a lei não nos justifica, mas ela nos humilha e nos mostra que precisamos desesperadamente da graça. E essa necessidade de graça nos leva direto ao quarto e último pregador universal, o Evangelho, que literalmente significa a boa notícia. O Evangelho é a resposta ao diagnóstico da lei. A boa notícia é que não estamos sozinhos na nossa incapacidade. Temos um Salvador, Jesus Cristo. Mas a ideia vai ainda mais fundo. A salvação que ele oferece não é só do pecado lá fora, mas principalmente de nós mesmos, da nossa carne, da nossa vontade egoísta, que no fim das contas é o nosso maior inimigo. O Evangelho não só perdoa, ele também nos dá poder para vencer. Então, com esses quatro pregadores universais estabelecidos, a criação, a consciência, a lei e o Evangelho, a gente chega na consequência disso tudo. Qual é o resultado dessa revelação constante para toda a humanidade? Este trecho de Romanos capítulo 1 é a base para a grande conclusão que vem a seguir. A afirmação aqui é poderosa. As evidências sobre o Criador são claras. Elas sempre estiveram disponíveis e são vistas no próprio mundo que ele fez. E isso leva a esta palavra, que é fortíssima: indesculpáveis. A conclusão teológica é direta. Por causa da pregação constante da criação, da consciência, da lei e do Evangelho, ninguém pode, honestamente, chegar diante de Deus e dizer: "Ah, eu não sabia." A revelação é universal e, portanto, nos torna indesculpáveis.
Certo. Então, o que acontece quando uma pessoa ouve e responde a essa revelação? A resposta não é um evento de um dia só, mas sim um processo. Um processo contínuo de formação que o estudo chama de geração. Essa citação é a chave para entender o que vem agora. A rendição a Deus não é para com o resultado final que a gente imagina, mas para com um processo que a gente não controla. Nós não escolhemos o processo, mas podemos escolher confiar e permanecer nele, mesmo quando é desconfortável. A analogia usada aqui é a de ser gerado no ventre de Deus. É incrível. O processo começa com dependência total, como um bebê. Depois o foco é no tratamento interior. Deus forma o caráter primeiro, antes de dar a missão. Isso leva tempo, exige constância, não dá para apressar a maturidade espiritual. E, finalmente, depois de todo o processo, acontece um nascimento para um propósito específico, quando a pessoa está pronta. E tudo isso nos leva à conclusão de toda essa jornada de revelação e resposta. No fim, tudo se resume a uma escolha fundamental. E este é um pensamento que nos faz parar. A perspectiva aqui é que a nossa inclinação natural não é neutra. Simplesmente seguir a nossa própria vontade em oposição à vontade de Deus já é o caminho do afastamento. A rendição a Ele é um ato intencional contra essa correnteza. E assim a gente encerra. A questão final não é sobre ser perfeito, mas sobre a nossa postura. Diante das dificuldades dos tratamentos de caráter que doem, a escolha é resistir, tentar fugir do processo ou é permanecer, se permitindo ser moldado? Deixar o Criador terminar a obra que ele começou? É uma pergunta que continua ecoando muito depois desta análise.